Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesse sábado após as cinzas, dia votivo à Virgem Maria. Também é dia em que comemoramos uma memória importante para a liturgia de hoje, porque se encaixa perfeitamente, como mão e luva, assim. Hoje é dia da memória de um santo português do século XIX, chamado João Cidade ou João de Deus. Por meio de sua vida e seu testemunho, iremos entender o que a liturgia hoje reserva ao nosso aprendizado. Nesse dia, especificamente, e nessas primeiras semanas da Quaresma mesmo, a cada dia, o Senhor há de reforçar em nosso coração um daqueles propósitos que fizemos no início da Quaresma. Então, o propósito de santificação, de conversão, de vivência de uma virtude mesmo em nossa vida, que superem os nossos vícios e maus hábitos, a cada dia vai ser reforçado pelo Senhor. Por isso, tem certo dia que ele vai falar sobre o jejum, sobre a oração, e hoje precisamos entender que Jesus deseja nos ensinar o seguinte, saibam que ao desejar uma obra redentora, uma obra de remissão de pecados, uma obra de salvação na vossa vida, por você e pelo próximo, isso imediatamente te abre a generosidade. Isso vai acontecer com todos aqueles que querem, encontrando a verdade, se converter. Então, essa nova vida que a gente pede para nós mesmos, ela é uma vida generosa. Isso é um aviso muito válido do Senhor, porque diante dessa generosidade tamanha que o nosso coração pode passar a ter, a gente não vai poder reclamar, a gente não vai poder voltar atrás e a gente não vai querer também voltar atrás. Então, um outro sinal, além do louvor, que indica uma cura na alma humana, está também a generosidade, a magnanimidade, diria assim então por virtude. Se a gente parar para pensar, nossos maiores exemplos, por exemplo, Jesus, o próprio Senhor, a obra de sua vida, que motivou sua encarnação, sua paixão, sua ressurreição, a pregação, as curas, toda a doutrina, a fundação da igreja, os sacramentos. Qual é? Qual é a obra motivadora ali? Ela também é redentora. Ela também visa expiar o pecado. Esse é o motivo principal da sua encarnação, e do seu convívio com o homem nesta terra. É levar o homem à salvação, é levar o homem à cura completa contra os pecados. É isso. E quão generosa é a vida de Cristo? Pronto, esse aí é o exemplo máximo, Quão generosa ela é. Além de justa, ela é misericordiosa. Além de contínua, assistida, ela é completa, ela é universal, ela toca todos os aspectos da vida humana. Então a generosidade de Cristo é para nós também um exemplo. Se a nossa obra nessa Quaresma e em toda a nossa vida, ela também é de redenção, é de expiação, é de penitência, é de mudança de vida, é de luta contra o pecado e vitória contra o pecado, também abra-se a essa questão. Você vai tornar-se um coração generoso. Então aquele egoísmo, aquele ensimesmamento da fé, da oração e de toda a vida espiritual se acaba. De repente você vai se ver realmente rezando pelos seus inimigos, desejando bem, mesmo aqueles que vos perseguem. Você vai se ver auxiliando a igreja, seu pároco, sua família, seus amigos. Você vai se ver, de fato, evangelizando, de maneira criativa, constante, quando é oportuno e quando não é oportuno. E coisas menores da nossa vida não servirão mais de desculpa, porque essa nova vida que quer crescer em nós, ela sempre é generosa. Dá uma olhada para vários santos, mesmo bíblicos como Moisés. Ele era gago, tinha dificuldades para pregar, para comunicar-se. E ele foi o maior comunicador da graça, da aliança, da lei, que conduziria o povo para a terra prometida. Então, meus irmãos, tudo aquilo que para nós era impossível, é impraticável, é intolerável,
é insuportável, tudo aquilo que fazia com que a gente se fechasse, em si mesmasse, vai cair. Se a obra realmente for redentora e se ela realmente desejar uma mudança de vida, ela obrigatoriamente nos leva à generosidade. Isso nos ensina hoje a leitura de Isaías, né? Isso nos ensina hoje o Evangelho, quando ali os fariseus perguntavam para Jesus por que ele estava sentado com os pecadores, com os cobradores de impostos, né? Jesus, além de demonstrar que não temia a má fama, mostrava ainda mais uma grande pressa para com a cura dos que estão caídos, uma segurança com a sua própria integridade, né? Sendo Deus e sendo também homem, ele tem uma integridade inabalável, mas também uma pressa para redimir aqueles que estavam precisando e já até estavam aderindo ao remédio, à cura, né? E Jesus tem cura para todo tipo de mal. Então, é necessário essa aproximação do Redentor com aquele que será redimido. É necessário. Assim também será o coração que venceu contra o pecado, contra várias tentações, contra aquilo que o aprisionava em si mesmo e no seu egoísmo, né? Isso também hoje nos ensina também a meditação de Santo Afonso Ligório, né, para a Quaresma, que nós temos acompanhado, onde nós iremos entender que cada movimento da Virgem Maria na via sacra, de Jesus na via sacra, é redentor. Cada lágrima, cada suor, cada sangramento, cada doação é redentor e por isso é generoso e expia em nós alguma coisa. E também nós precisamos fazer isso, com que cada ato nosso seja um recado para nós mesmos, para que lembremos, para o mundo, para ser exemplo, e para Deus, para que tenha dom meritório de conversão, que a gente está realmente interessado em mudar de vida. Cada pequeno ato da nossa vida tem que expressar esse recado. Por quê? Cada ato de nossa vida pode ser o nosso último. Então que não seja um ato de traição, mas seja um ato de dizer ao Senhor, Senhor, eu te busco. Perdão pelos meus erros, mas eu te busco. Então assim tem que ser nosso sorriso, nossa palavra, nossas escolhas, nossas confraternizações, nossas atividades, nosso trabalho. Tem que ser esse, tem que ser bom, né? É por isso que o santo de hoje encaixa tanto nessa liturgia. Ele nasceu em 1886 em Portugal e ele é hoje considerado padroeiro dos hospitais, dos enfermeiros, dos enfermos, junto com São Camilo e associações católicas, né? Então, desde os 8 anos ele queria ser clérigo, né? Cresceu em uma família católica e desejava isso. Mas a sua vida foi botando várias exigências, né? Várias demandas para ele. Coisas pelas quais ele se apaixonou na vida, pelos livros, pelas obras de caridade. Ele chegou a ter que obrigatoriamente servir, né, ali na sua juventude. Combateu durante alguns anos em batalhas importantes. Depois, quando ele voltou, ele tinha perdido os pais, né? E aí, ao perder os pais, é que as demandas aumentaram, surgiram mais, né? Então ele teve que fazer várias viagens. Uma vez foi para o Gibraltar, para Celta, e chegando lá teve que servir também uma família portuguesa que estava refugiada. Mas foi ocasião de, nessa sua juventude de retorno, ele escutar, né, uma pregação que roubou-lhe o coração de tal maneira que não se sabe, né, se talvez a mudança de vida dele, tão generosa posterior a essa pregação, fez com que ele parecesse aos outros louco, ou se realmente aquilo perturbou suas emoções, seus sentimentos e afetos de uma maneira tão grave que ele realmente mostrava-se, né, adoecido pelo mundo ao recuperar-se deste mundo, digamos assim. E aí ele foi internado no manicômio, numa instituição nosocomial, onde as pessoas eram mais que torturadas, né, e não tratadas. Ao sair de lá, ele comunicou ao bispo que ali aconteciam erros terríveis, né, para que aquela instituição fosse fechada. Mas ele percebeu a demanda de acolher doentes da mesma maneira. E mesmo não sendo médico, ele conseguiu juntar vários confrades
que tinham um zelo de cuidador, digamos assim. Então ele começou a fazer aglomerados de instituições parecida como hospice hoje, né? De cuidar dos enfermos. E percebeu que a maior força para curar um mal físico partia também da cura de um mal espiritual, né? E assim se curavam males mentais e males físicos também. Então, essa sua generosidade é sinal de algo que ele buscou por primeiro, que era a penitência e era o sentido de sua vida, o propósito fora do pecado. Então, foi tão grande a generosidade para com ele, e essa generosidade aumentou quando ele percebeu que o mundo tinha deixado ele praticamente louco, praticamente adoecido, praticamente insano. E agora, a sua loucura, né, interpretada pelo mundo como loucura, era sanidade e sensatez diante de Deus, que é o seu Senhor, que é quem provê todo o bem. Então, é por isso que a vida dele hoje é um grande exemplo para essa liturgia. O Evangelho já mostra para nós a generosidade do próprio Cristo. Então, além de chamar um cobrador de impostos, né, Levi, para o serviço de Deus, para o apostolado, ele deixou tudo, Levi deixou tudo e seguiu Jesus. Mas, ao jantar com ele e com outros cobradores de impostos, outras pessoas tidas por pecadoras, né, e julgadas como inimigos ao povo de Deus, Jesus estava acolhendo. E no versículo 31 se diz assim, Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então é tão importante a obra de conversão dos homens, a obra de redenção, de remissão dos pecados, que Jesus diz que a sua missão principal está realmente em resgatar aqueles que estão nas trevas, que não têm luz, que caminham no erro, que não foram evangelizados, que não têm a fé ainda. Ou seja, os justos, né, são como as 99 ovelhas que já estão no aprisco do Senhor. Mas, e aquela que se desgarrou? Esse é o motivo que faz com que Jesus tenha as suas principais ações de pregação, de cura, a encarnação do Verbo, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Né? Todas aquelas obras, a transfiguração, cada palavra, cada milagre, por quem é? Para motivar generosamente a nossa conversão, os pecadores. Então é por você, né? Por você que está aí ouvindo esse áudio e a quem você desejar emitir esse áudio, né? Mande, compartilhe, comente, curta esse vídeo, né? Se você acha que ele pode ser de importância para alguém, é por você que Jesus tem a sua principal missão, né? E quão bom é reconhecer esse amor de Deus, porque motiva a nossa correção, né? O nosso remédio. E hoje, também na leitura de Isaías, a gente vai acompanhar a mesma coisa, sobre como seguir Jesus, como a conversão gera uma generosidade. Olha o que Isaías fala lá no capítulo 58, versículos de 9 em seguinte. Se você destruir os instrumentos de opressão e destruires os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e a tua vida obscura será como o meio-dia. Veja, o homem que se dá generosamente para a cura do outro, para iluminar o outro, ele torna-se sol, como um sol de meio-dia. Ou seja, puro, claro, limpo. Sua vida está redimida do pecado, sua vida está redimida do erro, né? Então, nascerá nas trevas a tua luz. Veja que forte é essa generosidade que Jesus promove na vida humana que quer conversão. Ele se torna como um sol, como um sol radiante. Você já viu o sol negar sua luz, seu calor, sua gravidade, né? Atrativa para com os planetas, para com aqueles que orbitam em torno a ele? Nunca. O sol não tem esse ocaso, né? Mas o sol verdadeiro, então, que é Jesus, esse não tem ocaso mesmo e nos atrai a isso, a uma grande generosidade.
Disse ainda: o Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida. Renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Meu Deus! Restaurar ruínas, reconstruir igrejas, que é o homem que está destruído, esfacelado neste mundo, neste tempo tão perverso, tão maldoso, tão ruidoso. Você levantará os fundamentos das gerações passadas, porque aquilo que foi errado no passado, o seu acerto tornar-se-á a redenção daquilo que ficou errado e não tem mais correção. Mas no presente e no futuro da tua vida, o que você faz pode corrigir o que ninguém conseguiu corrigir. Meus irmãos, como é grande a obra de redenção e quão generosa ela precisa ser. Se não puseres o pé fora da casa do Senhor no dia do Senhor, nem tratares de negócios no seu dia santo, se considerares o dia do Senhor o teu favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado adversidades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor e te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Ou seja, o homem que tem por primazia o Senhor terá neste mundo muitas perseguições, sim, muitas contravenções, sim, por causa do pecado alheio, mas terá uma segurança de ter colocado sua fé num lugar muito seguro, no qual muitos já se redimiram, como o santo de hoje, dito para vocês. Portanto, meus irmãos, vamos então à leitura, do que Santo Afonso nos diz sobre cada ato redentor de Cristo e da Virgem Maria. Assim se diz sobre as dores de Nossa Senhora, que também são todas generosas e redentoras. Neste vale de lágrimas, cada homem nasce para chorar e cada um deve padecer sofrendo aqueles males que diariamente lhe acontecem. Mas quanto mais triste seria a vida se cada um soubesse também os males futuros que o têm de afligir. O Senhor usa esta compaixão conosco, de não nos deixar ver as cruzes que nos esperam, a fim de que, se o temos de padecer, ao menos as padeçamos uma só vez. Mas Deus não usou semelhante compaixão para com Maria, a qual, porque Deus quis que fosse rainha das dores e toda semelhante a Jesus, teve de sempre ver diante dos olhos e de padecer continuamente todas as penas que a esperavam no futuro. E estas foram as penas de paixão e morte do seu amado Filho. Eis que no templo de Jerusalém, Simeão, depois de ter recebido o divino infante em seus braços, lhe prediz que aquele seu filho seria ser alvo de todas as contradições e perseguições dos homens, e que por isso a espada de dor deveria transpassar-lhe a alma. Davi, no meio de suas delícias e grandezas reais, quando ouviu que o profeta Natã lhe anunciava a morte do filho, não tinha mais paz, chorava, jejuava, dormia à terra nua. Não é assim que fez Maria. Com suma paz, recebeu ela a nova da morte do seu filho e com a mesma paz continuou a sofrê-la. Mas ainda assim, que dor não devia sentir o seu coração. Nem serviu-lhe de mitigar o conhecimento que já de antemão tinha do sacrifício a fazer, pois que, como foi revelado a Santa Teresa, a Mãe Bendita conheceu então em particular as mais distintamente todas as circunstâncias dos sofrimentos, tanto exteriores quanto interiores, que haviam de atormentar o seu filho Jesus na sua paixão. Numa palavra, a mesma bem-aventurada Virgem disse a Santa Matilde que a este aviso de São Simeão toda a sua alegria se converteu em tristeza. A dor de Maria não achou alívio com o correr do tempo, ao contrário, ia sempre aumentando à medida que Jesus
crescendo em sabedoria, em idade e em graça, junto de Deus e junto dos homens, se tornava mais amável aos olhos de sua mãe, e se avizinhava mais o tempo da sua amargosa paixão. Eis que a própria Divina Mãe revelou a Santa Brígida. Cada vez que eu olhava para meu filho, sentia o meu coração oprimido da nova dor e enchiam-se meus olhos de lágrimas. Ruperto Abade contempla Maria dizendo ao filho enquanto o alimentava: Ah, meu filho, eu te aperto entre meus braços, porque muito te amo. Mas quanto mais te amo, tanto mais para mim te transformas em ramalhete de mirra e de dor, pensando em tuas penas. Tu és a fortaleza dos santos e um dia entrarás em agonia. És a beleza do paraíso e um dia serás desfigurado. És o Senhor do mundo, mas um dia serás preso como réu. És o Criador do universo, mas um dia te verei lívido pelas pancadas. Numa palavra, tu és o juiz de todos, a glória dos céus, o Rei dos reis, mas um dia serás sentenciado, desprezado, coroado de espinhos, tratado como rei de escárnio e pregado num infame pátibulo. E eu, que sou tua mãe, eu, que te amo mais que a mim mesma, terei de ver-te morrer de dor, sem te poder dar o menor alívio. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Se, pois, Jesus, nosso Rei, Maria, nossa Mãe, bem que inocentes, não recusaram por nosso amor padecer durante toda a sua vida uma pena tão atroz, não é justo que nós nos lamentemos se padecemos um pouco, nós que porventura muitas vezes temos merecido o inferno. É isso. Não é justo que é o coração que deseja a obra principal de remissão dos pecados e de aquisição de virtude que venha a reclamar das pequenas coisas que temos que fazer, da generosidade que temos que ter para com o próximo, da dor de levantar-se para rezar, de fazer jejum, de fazer penitência, de confessar, de abdicar dos prazeres mínimos, pequenininhos da vida, por amor da obra principal, que é purificar o nosso coração do lodo do pecado. Assim seja. Que Nosso Senhor, a Virgem Maria e o santo de hoje, João Cidade, João de Deus, nos ajudem nesse propósito que exige até pouco, né? Porque é pelo mérito deles, né? De santos maravilhosos e da vida de Cristo, da vida do nosso Senhor, do sangue por Ele derramado na cruz, que essa obra é possível, porque se fosse pelo nosso. Mas a correspondência amorosa é necessária, conforme nos indica o Senhor. Jejuai, orai, permanecei firme, obedecei o mandamento. A santidade é para a vida de todos os homens uma obrigação. Deus abençoe você. Tenha um santo dia. Tchau.